boa tarde. Começando mais um Panorama Brasil aqui na Causa Operária TV. Terça-feira, 30 de março de 2021, com as notícias da região sul. Hoje o companheiro Matheus Vetter, falando lá de Blumenau, Santa Catarina. Já vamos passar a palavra para ele. Mas antes, curta e compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Dê aquela força para a Causa Operária TV chegar mais longe. Se você não tiver inscrito também, inscreva-se já. Clique no botãozinho aí embaixo do nosso vídeo. E você também pode ser membro da Causa Operária TV, assim você dá uma contribuição regular, um valor pequenininho para você, mas muito importante para sustentar esse canal operário, revolucionário, independente, programação 24 horas no ar. Bom, hoje com as notícias da região sul, nós demos o destaque aqui para a crise de Santa Catarina, com relação aos leitos das UTIs, né, a superlotação aí está atingindo todo o país, como a gente já vem acompanhando aqui há semanas no Panorama Brasil, mas também temos mais notícias na região sul. Queria começar aqui por uma crise no Rio Grande do Sul, a discussão do lockdown, da tentativa de barrar a circulação das pessoas finais de semana, chegou na justiça e temos declarações aí que, muito curiosamente, estão em sintonia com uma realidade, né? O vírus não circula só no final de semana, mas quem está pedindo que sejam relaxadas aí as medidas? Matheus, boa tarde. Boa tarde, Rafael, aos companheiros que acompanham a CEL TV, Panorama Brasil. Bem, esse daí é o prefeito de Porto Alegre, né? O Melo, que é um prefeito do PMDB ligado ao Bolsonaro. O Melo, ele é uma das pessoas aí que fez uma frase bastante escatológica, né? Onde ele fala que é preciso que a população doe as suas vidas para salvar a economia. Bem, embora a colocação dele aí, nesse caso, esteja, né, o vírus não circula só no final de semana, ele, na verdade, ele está numa luta aí para abrir toda a economia de Porto Alegre no pior momento da crise no Rio Grande do Sul, né? E em especial em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul, na semana passada, em um único dia, morreu 500 pessoas. Nesse mesmo dia, o Rio Grande do Sul foi responsável por 1/4 das mortes no Brasil, para vocês terem noção. E o prefeito aí de Porto Alegre dá essa declaração que o sentido da declaração é o seguinte: você tem que abrir tudo, né? Temos que salvar a economia. Quando, na verdade, a colocação em si está correta. O vírus ele não circula só no final de semana, né? Ele circula durante todos os dias. Por isso mesmo, teriam que fechar as fábricas, que aumentar o transporte coletivo, dar recursos para a população se manter em isolamento, né? E o Melo aí vai na contramão das medidas que tem que ser adotada e pede que nesse momento de aprofundamento da pandemia se reabra tudo, né? Opa, um probleminha aqui no som. O companheiro Rui Costa destacou nesse final de semana, na análise política que a gente realiza aos sábados na Causa Operária TV. Você fica ligado todo sábado, a partir de 11h30 da manhã. O companheiro Rui Costa Pimenta apresenta aí a sua análise política da semana. Nesse último sábado, ele mencionou um aspecto ao grande problema da Covid-19 e o porquê todas as medidas que vêm sendo tomadas são absolutamente insuficientes se não houver aí um fechamento da indústria, né, dos grandes meios de produção, de circulação de mercadorias, da vida, principalmente nos grandes centros urbanos. O fato de que o coronavírus se concentra, né, nesses meios onde a população está trabalhando, onde há maior concentração nos transportes, nas empresas. E como o companheiro Matheus lembrou aqui, justamente sem o fechamento da indústria, sem que haja transporte, né,
para que a população não ande aglomerada nos ônibus, sem que você tenha aí meios, né, para garantir o isolamento social, para diminuir o contágio, mas sem que a população morra de fome porque não tem emprego, porque está demitida, porque não tem trabalho, os governos aí só podem mesmo chorar lágrimas de crocodilo, né, fazendo demagogia com o óbvio. Né? O vírus não é mais perigoso aos finais de semana ou à noite, mas as medidas que têm sido tomadas, que apontam aí para uma restrição de circulação com toque de recolher à noite aí em várias cidades, país afora, com toque de recolher aos finais de semana, são, como a gente vem dizendo, medidas de aparência, né? Dão a impressão de que os governos estaduais, super científicos, né? O oposto do Bolsonaro, que seria negacionista, esses governos estaduais estariam fazendo alguma coisa, estão mostrando serviço ao paralisar aí a circulação de pessoas em horários em que normalmente já há menos pessoas circulando, já há proporcionalmente aí um perigo muito menor de contágio. Né? É curioso também notar o que a gente mencionou ontem aqui no Panorama Brasil, em que no Distrito Federal o número de ônibus aumentou, né? O número de ônibus em circulação entre a cidade satélite e o plano piloto aumentou, mas como o companheiro Ricardo Machado destacou na edição de ontem no Panorama Brasil, isso aí é só para levar mais pessoas para o trabalho, né? Porque o fechamento do comércio, das principais atividades no plano piloto foi suspenso e a partir de ontem voltou aí a circular no mesmo nível, né, de antes da pandemia ou de antes do fechamento, para ser mais preciso, fechamento que durou pouco. Né. É interessante notar que um quadro como esse, né, a perspectiva de continuar o contágio, de continuar o prejuízo, né, com a disseminação do vírus, ela continua grande. E aí, né, nós nos deparamos com a seguinte notícia também de Porto Alegre, né, que entre as campanhas demagógicas dos governos diante da pandemia, talvez seja aí uma das mais criminosas. Né. Tá, a manchete que está aqui na Gazeta, no Zero Hora, vai se vacinar em Porto Alegre? Aproveite para doar alimentos. Mas o governo não disponibiliza a vacina, são poucas, e a campanha de doação que a gente já viu em outras edições do Panorama Brasil é uma verdadeira vergonha, né? O governo apelar a que a população, numa situação cada vez pior economicamente, faça doações, enquanto que a responsabilidade do Estado não é cumprida, né? As medidas que o Estado poderia tomar para resguardar a população não são tomadas. Mais detalhes sobre esse caso de Porto Alegre, Matheus? Isso daí entra aí no, no rol que a gente vem denunciando, né? Da completa ineficiência da administração pública brasileira, completa falência. Se fosse uma ONG, se fosse uma pessoa, um indivíduo, até tudo bem, né, Rafael? A pessoa apelar para os sentimentos da população, né? Agora, o Estado, que tem todo o recurso para resolver o problema da população, apelar para a população, é uma falência total. Eles não conseguem, não é que não conseguem, não têm a iniciativa de resolver o problema da pandemia, a crise econômica se aprofunda, todos os governos sabem que isso daí é uma coisa bastante explosiva, e ao invés de eles destinarem uma parte do recurso que eles destinam para os capitalistas, eles apelam para a população, né? Se vacine, leve 1 quilo de alimento não perecível, leve uma doação de alimento. Uma coisa bastante incipiente frente aí às necessidades da população, né? A gente sabe que o único problema da população não é só a alimentação, mas também que isso daí não vai resolver nada. É muito mais uma peça publicitária do que algo que vai resolver para a população. Eu me recordo que em algumas análises o companheiro Rui colocava que
houve algo semelhante no governo FHC, né? Em que um grande empresário aí fez campanha de alimentação entre a população. É basicamente o mesmo problema, né? Você joga aí a responsabilidade de resolver a crise da população no colo da população, né? Uma falência total da administração pública brasileira. Desse daí é o mesmo prefeito que acabou de falar aí que tem que abrir o comércio, né? Você vê aí que eles não têm política nenhuma para a população, Rafael. Bom, isso daí em escala regional, né? Para não dizer que a gente vem vendo isso daí acontecer de norte a sul do país. Vamos dar um balanço rápido? Bom, não tão rápido porque estamos tratando aqui de três estados, né? Mas da situação da pandemia, porque o número de casos continua crescendo, né? E nenhuma das medidas que têm sido tomadas aí está efetivamente incidindo sobre a raiz do problema. Matheus, você tem um balanço da pandemia na região sul para a gente comentar? Temos sim. Bem, os números aí, se no ano passado os números já eram bastante preocupantes, nesse ano aqui, apenas em 3 meses, eles basicamente dobraram. Então, vamos começar pelo Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, ele tem atualmente 832 mil pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. Dessas, 19 mil pessoas morreram, né? Sendo 197 só no dia de ontem. Se a gente for para Santa Catarina, o número de infectados é bastante semelhante ao Rio Grande do Sul. São 798 mil pessoas infectadas. Mas aqui o número de mortes é quase a metade, né? 2.594, sendo 112 somente no dia de ontem. E o Paraná tem um total de casos aí de 840 mil infectados e 16 mil mortes. Então, se a gente somar a região sul, a gente concentra cerca de 3 milhões de infectados e 50 mil mortos, né? São números aí que são muito semelhantes a de vários países do mundo, né? Só que isso é só uma região do Brasil. Justamente, quer dizer, pelas dimensões do país, dá para você ter o equivalente a vários países, como a gente vem vendo, em número de doentes e número de mortos. Bom, e um dado curioso no Paraná, que mostra aí a situação de crise, de falta de recursos total, é a situação de mais de 17 mil trabalhadores da saúde que contraíram o vírus durante esse um ano de pandemia. Qual que é a situação nesse momento, né, no que diz respeito a isso daqui, Matheus? Então, isso daí está muito relacionado às notícias que saíam lá no começo, né? Agora você percebe que a imprensa divulga pouco, inclusive, a questão relativa aos trabalhadores da saúde. Mas vocês devem se lembrar que lá no começo tinha muitos dos trabalhadores da saúde que sofriam com a falta de EPIs mínimos. Máscara, roupas de proteção, álcool em gel chegou a faltar. Então isso daí está diretamente. Eu me lembro até que eles chegavam a usar sacos plásticos como roupa e tudo mais. É outro fator aí semelhante ao que a gente viu em Porto Alegre, né? A total falência da administração pública. 17 mil trabalhadores da saúde só no estado do Paraná. Aqui também, isso daqui é uma categoria apenas, né, Rafael? Tem países que tem 17 mil infectados. Então, assim, no Brasil, sempre que você fala em coronavírus, os números são astronômicos, né? Uma única categoria de um único estado tem 17 mil infectados e 241 mortes.
Se a gente pegar, por exemplo, os números de Cuba são inferiores a isso. E aqui a gente está falando de uma categoria de um estado da federação, que não é nem um dos estados mais ricos, né? Está em quinto. Então, assim, é uma situação bastante grave que vive a população brasileira. E esse setor aqui que está na linha de frente, né? Aqui também é bastante importante, eu acho, a gente a demagogia da direita, né? Você vai aí na imprensa burguesa, principalmente nos telejornais, né? Eles destacam os heróis da população, que são os médicos, os enfermeiros. Você vê atos aí das igrejas, principalmente evangélicas, indo na frente dos hospitais orar pelos profissionais e tudo mais. Mas esses aqui são as pessoas que cortaram o investimento na saúde. São as pessoas que atacam os servidores públicos, porque a grande maioria desses infectados são servidores públicos. Aí vem o Paulo Guedes, por exemplo, e fala que esses 17 mil infectados são os parasitas aí da população brasileira, né? Bastante importante a gente ressaltar isso daí, porque a demagogia é muito grande e pode confundir muita gente, né? Inclusive os profissionais aí, mas esse pessoal que fala que eles são heróis são o pessoal que está matando eles. Justamente, bem lembrado, né? Porque o ataque aí aos empregos, aos recursos do serviço público, da saúde, da educação, etc., são uma constante nos governos ditos científicos, né? Está todo mundo unido em busca da vacina, né? São pessoas aí que estão dando sangue pela população, né? Pelo menos em palavras aí estão nesse discurso, mas a grande realidade é o oposto disso daí, né? Quem está morrendo, quem está extremamente prejudicado são os próprios trabalhadores da saúde, e a solução, se a gente for tirar, né, por meio, com base no que está fazendo aí em Porto Alegre e em outros lugares, né, em que os governos, as prefeituras estão pedindo doações, dá para ter uma ideia do descaso, da total falta de interesse em enfrentar a situação como corresponde, né, à defesa da população de um país gigantesco como o Brasil, porque o governo não deveria pedir doações, né? Se a gente fosse, bom, se nós pudéssemos ditar essa política, o governo deveria simplesmente expropriar as indústrias e colocar isso daí a serviço de produzir o material necessário para a população, de criar as condições, né, para que a gente possa proteger o maior número possível de pessoas. Mesmo um governo moderadíssimo poderia simplesmente controlar isso daí indiretamente, dando o investimento e exigindo, né, a produção e a distribuição do material necessário, mas nem nada parecido é cogitado pelos governos ditos científicos aí, né, aqueles que querem se diferenciar, querem se distanciar do Bolsonaro, tentam fazer isso daí em palavras, mas em atos estão, né, caminhando juntos, expondo a população ao risco permanente, né? Bom, aí destacamos então um tema central do programa de hoje, que é o revezamento da morte, né? Nós temos aí uma taxa de ocupação altíssima nos leitos de UTIs pelo país afora, e o governo de Santa Catarina, né, assim como já foi feito em vários lugares por aí, está adotando um critério para definir quem vai ficar nos leitos quando a situação chega no limite de doação. Estão forçando a população, estão forçando os próprios profissionais da saúde, os médicos em particular, a escolher quem vai morrer sem atendimento. Mais sobre isso, Matheus. Então, o governo de Santa Catarina, né, ele oficializou uma prática que já é comum no estado há tempo, pelo menos há um mês, né, que é um critério de quem eles vão salvar e de quem eles vão deixar morrer. O critério é bastante simples. É a juventude eles vão buscar salvar, né? Que, lógico, no capitalismo é o setor produtivo, né?
As pessoas mais velhas já cumpriram seu papel, então não tem tanta importância assim para os capitalistas. Muitas vezes são até um ônus para o Estado, né? Porque eles têm que pagar aposentadoria e tudo mais. Isso daqui, Rafael, se a gente vivesse num país sério, do ponto de vista político, né? Deveria ser um crime. É um crime, porque vai contra o que diz a Constituição brasileira. Né? A Constituição diz que todo cidadão tem direito à saúde. Aqui eles estão dizendo, você tem direito e você não tem direito. Você vai morrer porque simplesmente nós não vamos fazer absolutamente nada para te salvar. Você bem lembrou aí. Eu acho que falar em expropriar num governo da extrema-direita é até pedir demais, né? Agora, vou dar um exemplo simples. Blumenau tem uma fábrica muito grande que é a WEG, que ela produz respiradores. Os caras não conseguem nem comprar respirador, porque assim, basicamente o único problema que existe para abrir um leito de UTI é o respirador, né? Tudo bem, tem kit, essas coisas tudo. Mas eles não são capazes nem de comprar a porra do respirador para a população. Tem que deixar a situação chegar nesse limite aqui. Enquanto a gente noticiou aqui que eles estão distribuindo milhões para os capitalistas, é um crime contra a população. Né? Se a população se revoltar, esse pessoal aqui tem que tomar muito cuidado, porque eles vão ser os primeiros a pagar com a fúria da população. Né? Cabe lembrar que na maioria das cidades aí, tá cheio de gente que perdeu vários familiares. Eu acho que esse pessoal tá bastante revoltoso com essa política aqui. Porque eu me ponho no lugar, imagina só, Rafael. Você tem um familiar seu que foi pro leito de UTI e morreu porque o Estado não foi capaz de tratar o cidadão. É uma coisa muito revoltante. É um crime que eles estão cometendo contra a população. E a gente tem que sempre enfatizar aqui que eles têm tudo para fazer e não estão fazendo absolutamente nada. A gente tem os recursos aqui. Você falou aí do Paraná. O Paraná a gente tá falando, tem a Fafem lá. Só reabrir a Fafem que não vai faltar oxigênio para ninguém. Agora eles não fazem nada. Nada, nada. É revoltante a situação que tá o Brasil. Não se engana quem se compadece aí dos governos que ficam aí, como eu mencionei, né, chorando lágrimas de crocodilo, porque tem o aparelho do Estado nas mãos, né? Mesmo que fosse, e teria que ser a essa altura, uma solução improvisada, de urgência, né? Mas os recursos estão aí para isso, né? No entanto, nós estamos vendo aí que, por exemplo, o orçamento da União aprovado para o ano que vem vai dar trilhões para a rolagem da dívida pública e aí alguns bilhões a menos, né, para o que poderia ser destinado à população, ao auxílio emergencial, etc. Mas a distância ainda é muito grande. Isso daí no nível federal. No nível estadual é isso daqui que a gente está vendo. As ações que deveriam ser tomadas, as ações concretas, são substituídas por coisas como aqui o companheiro Elocutrices Facundia, membro da nossa Causa Operária TV, comenta aqui, né? Gostaria de saber por que proíbem a venda de bebidas alcoólicas depois das 8 da noite em São Paulo. Exatamente, né? Porque essa medida se vê. Agora, se o governo tivesse aí despejado o dinheiro necessário, contratado, comprado e colocado aí à disposição da população os recursos necessários, você poderia continuar, né, invisivelmente, mas é preciso destacar, é preciso expor, né, que realmente não estão fazendo nada e o número de mortos só cresce. Bom, a gente acompanhando esse quadro, vê aqui em paralelo se desenvolver uma grave, enorme crise política do governo Bolsonaro, né? Nós vimos aí, de ontem para hoje, a saída de ministros e a demissão, o pedido de demissão coletiva dos chefes das Forças Armadas com a troca do Ministério da Defesa. O governo está apanhando, está se desmontando e se recompondo,
e nós temos aí um quadro semelhante, a gente viu desde as eleições para cá, Rio de Janeiro, Santa Catarina, são governos aí que estão também, né, passando por uma profunda turbulência. No Rio caiu o Witzel e aqui em Santa Catarina nós temos aí agora a troca, né, do governo Carlos Moisés pela sua vice, a Daniela Rainer, sem partido, né, o Carlos Moisés do PSL, que foi afastado, né, processo de impeachment no estado. Então peço para o Matheus contar mais sobre o que está acontecendo no estado dele aí em Santa Catarina. Vamos lá, Matheus. Então, acho que isso aqui até pode ser um pouco confuso para a população, porque, né, Santa Catarina é um estado, às vezes não repercute, mas vocês devem se lembrar que esse mesmo governador, ele já caiu, né? Ele foi afastado no ano passado, ele ficou afastado durante 180 dias e o judiciário restituiu ele. Então, ele estava de novo no comando do governo. Ao ele retornar, ele mudou completamente a política dele no enfrentamento à pandemia, né? Antes ele era um dos científicos aí, e ele passou para a ala bolsonarista, né? De negar tudo e tal. Mas isso daí parece que não foi suficiente. Novamente aí ele foi empichado, está afastado por mais 180 dias, e a vice-governadora dele, que essa sim é muito mais alinhada com o governo Bolsonaro propriamente dito, ideologicamente dito, do que o governador Carlos Moisés. O que levou ele a esse impeachment? Ele fez uma compra de 200 respiradores lá no início da pandemia. E esses respiradores nunca chegaram, Rafa. Não chegaram até agora. Então, assim, a gente tem que ver o que está por trás disso daí, né? Nunca é o interesse da população. Agora, isso daí também mostra o quão criminosos são esses governos, né? Tanto do lado da Daniela quanto do lado do Carlos Moisés. Nenhum deles está interessado em combater a pandemia, em destinar os recursos para a população. Eles só estão única e exclusivamente interessados em controlar o Estado para benefício próprio, né? Carreira política, muito dinheiro rolando e tudo mais. Nessa compra, ele gastou 10 milhões de reais em respiradores que nunca chegaram e ninguém sabe para onde foi. Inclusive estava ligado com o Rio de Janeiro, porque ele fez a compra numa empresa aí no Rio de Janeiro, né? Mas aí foram ver, era uma casa a sede da empresa, não existe a empresa. Então, assim, já é o segundo governador no Brasil, né, que cai, e essa crise da pandemia aí, ela tá acirrando muito, né, a luta política. A gente viu aí, igual o Rafael falou, os ministros, aqui também todos os secretários do governo Moisés saíram do cargo, abriram mão, então ela vai ter que compor aí todo um governo novo. É uma crise gigantesca que passa o Brasil e o estado de Santa Catarina aqui. Inclusive, você falando com a população, assim, fala que nunca viu a situação política desse jeito aqui, né? Porque em outros momentos a coisa, não sei, talvez era mais distante, as notícias não circulavam tanto, mas agora, assim, o aprofundamento da crise política é uma coisa bastante profunda, né, Rafael? A gente vai vendo aí todo o edifício golpista apresentando aí as suas trincas, balançando no meio dessa crise, né? Vamos falar também agora sobre a situação política, né? A intervenção política na luta contra o golpe, na luta contra a ditadura de ontem e hoje no país. O Partido da Causa Operária está organizando atos de norte a sul e também no exterior, são 7 cidades no exterior, na América do Norte e na Europa, contra o aniversário aí do golpe militar de 1964, que a direita está comemorando, né? O governo teve até autorização da justiça para comemorar. E nesse marco aqui, nós estamos realizando manifestações para denunciar, né, essa comemoração criminosa da direita
e para denunciar a ditadura de ontem e hoje. Hoje aí marcada por uma série de atentados contra os direitos democráticos do povo, né, uma intensificação da repressão com leis repressivas, com uma legislação aí que afronta os direitos democráticos do povo. E eu peço para o companheiro Matheus, que coordena o trabalho aqui na região sul, falar um pouquinho para a gente das manifestações que vão acontecer amanhã em toda a região. Matheus, como é que vão ser os atos aí do 31 de março do Partido da Causa Operária contra o golpe e contra a ditadura? Ok. Bem, a gente está organizando o ato aí nas 3 capitais da região sul, né? Então, em Porto Alegre, o ato vai acontecer na Esquina Democrática, às 13 horas. Mesmo horário que vai acontecer o ato Coxinha, que está sendo convocado para outra praça. Em Florianópolis, o ato vai acontecer às 16 horas, na escadaria da Catedral Metropolitana de Florianópolis. E em Curitiba, o ato vai acontecer na Praça Santos Andrade, às 16 horas também. É muito importante os companheiros todos se unirem nessa luta, né? A gente viu aí, igual o Rafael colocou, a questão da saída do ministro da Defesa e do ministro das Relações Exteriores, né? Isso daí 2 dias antes, inclusive, dessa comemoração, né, Rafael? Então é bastante importante toda a população aí, principalmente a população organizada em sindicatos, em partidos, em organizações populares, ficarem atentas à situação e se mobilizar, porque eles, à medida que eles veem a reação popular na rua, isso daí também coloca eles na defensiva, né? Então é bastante importante que a gente não permita que a extrema-direita saia às ruas e que, se eles saírem, saia muito caro para eles. É preciso ir para o enfrentamento, né, Rafael? É isso aí. Então você não perca aí, tendo oportunidade, vá às ruas com o PCO, com os comitês de luta contra a ditadura de ontem e de hoje. E aqui na Causa Operária TV vai ter plantão de notícias, cobertura especial das manifestações, áudio e vídeo aí de todo o país. Bom, eu agradeço a participação do companheiro Matheus Vetter, obrigado pelos comentários, pelas notícias. O nosso Panorama Brasil de hoje vai ficando por aqui. Lembro uma vez mais para você se inscrever, curtir e compartilhar o nosso link, ficar atento aí às novidades da programação 24 horas no ar da Causa Operária TV. E o Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15. A gente se vê lá.